Olá, sou Marcos, bem-vindo ao canal O Caminho Sábio. Você já se perguntou por quê? Quanto mais você se esforça para conquistar algo, mais isso parece escapar por entre os dedos. Já sentiu aquele vazio estranho depois de correr atrás de alguém, de um sonho, de uma aprovação? E ao fim, tudo parecer ainda mais distante? E se eu te dissesse que talvez o erro não esteja em querer, mas na forma como você deseja? Existe um paradoxo que rasga o tecido da lógica moderna. Quando você para de se importar, quando solta o controle e abandona o apego, tudo começa, inexplicavelmente, a dar certo. Isso não é mágica. É psicologia profunda. É um eco sombrio vindo do inconsciente coletivo. E Carl Jung, aquele que mergulhou onde poucos ousaram descer, já nos alertava. Aquilo que você persegue com obsessão frequentemente se transforma no seu maior sabotador. Mas por quê? Você foi condicionado a acreditar que se importar demais é virtude, que persistência obstinada é sinal de força. Mas, e se for exatamente o contrário? E se o verdadeiro poder estiver escondido na renúncia, na entrega, no não fazer? Há uma força que se manifesta quando o ego se cala. E ela não segue as leis que você aprendeu na superfície. Ela habita as camadas mais profundas do seu ser, onde os arquétipos dançam em silêncio e os símbolos falam mais alto que palavras. Jung nos dizia: tudo o que você resiste, persiste. Então, o que acontece quando você para de resistir? Quando você olha para o abismo e, ao invés de fugir, simplesmente deixa que ele te veja? A resposta não está onde você acha que está. E neste vídeo, você vai entender por quê. Há um momento na vida em que o peso do controle se torna insuportável. E é nesse instante que a alma, sufocada por tantas tentativas de forçar o destino, clama por libertação. Você sente isso, não sente? Essa inquietação sutil, quase imperceptível, mas que te acompanha nos momentos mais silenciosos. É o chamado da sombra, aquela parte esquecida de si mesmo que não quer mais lutar, quer apenas ser. E é justamente aí, no ponto onde você se rende, que algo começa a florescer. Como se o universo, até então mudo, começasse a sussurrar respostas. Mas elas não vêm em palavras, vêm em sincronicidades, em encontros inesperados, em oportunidades que surgem quando você menos espera, quando você menos quer. Mas cuidado, essa verdade não será entregue de bandeja. Ela se esconde por trás de um véu. Ela testa sua paciência, sua entrega e sua disposição de ir além do óbvio. O desapego não é desistência, é inteligência emocional em sua forma mais crua. É a coragem de soltar a ilusão de controle e confiar que há algo maior em movimento. Neste exato momento você está no limiar. Algo dentro de você já sabe, mesmo que ainda não consiga explicar. É como estar diante de uma porta que só se abre quando você desiste de arrombá-la. O paradoxo está lançado e o tempo está correndo. Mas será que você vai atravessar? Tudo o que você viveu até agora foi o ensaio. Cada decepção, cada frustração, cada plano que não deu certo, foram convites disfarçados. Convites para entender que a vida não responde ao esforço, mas à entrega. Carl Jung sabia que o inconsciente tem sua própria linguagem, e ela não se revela a quem tenta controlar, mas a quem aprende a escutar. Este vídeo é mais do que uma explicação. É um ritual, um mergulho nas águas profundas onde sua sombra habita. E se você seguir até o fim, talvez, só talvez, descubra que ao parar de se importar, você nunca esteve tão perto de si mesmo. Se isso tocou algo aí dentro, não deixe passar. Inscreva-se no canal e caminhe com quem também escolheu despertar. Aqui cada vídeo é um espelho, e toda jornada merece ser compartilhada. Você se lembra da primeira vez em que algo que você queria desesperadamente não aconteceu? Talvez tenha sido um amor, uma oportunidade, um elogio. E você sentiu o coração afundar como se estivesse sendo sugado por um buraco negro interno, silencioso, irreversível.
Mas o que ninguém te contou é que esse momento, esse ponto de ruptura, não foi o fim. Foi o começo. O início de um colapso necessário. Uma rachadura na armadura que o ego construiu para proteger-se da dor. Jung chamava isso de chamado à individuação. Não é bonito, não é confortável, é real. E tudo começa com o desconforto de não conseguir. Você estava sendo chamado a soltar, a morrer simbolicamente. Mas a maioria foge de si mesma. E quanto mais você corre, mais longe fica do que está procurando. Existe uma armadilha disfarçada de virtude: o apego ao resultado. Quando você condiciona sua paz à conquista, está colocando sua alma em cativeiro. E inconscientemente, começa a vibrar escassez, medo, urgência. O universo, sensível às frequências ocultas do inconsciente, responde com silêncio, com ausência, com vazio. É por isso que quando você desiste, não de sonhar, mas de exigir, as coisas começam a fluir. O paradoxo do desapego é que ele não mata o desejo, ele o purifica. Ele o liberta da prisão do controle. Jung enxergava o desejo como uma manifestação simbólica do self, mas quando contaminado pelo ego, ele se transforma em compulsão. E a compulsão, por mais que prometa alívio, sempre conduz à dor. O verdadeiro milagre acontece quando você deixa de desejar como criança e começa a desejar como consciência. E essa mudança, ela começa no silêncio. Silêncio. Algo que nossa cultura teme tanto quanto a morte. Mas é no silêncio que a verdade se revela. A verdade de que nada é seu. Nem pessoas, nem conquistas, nem ideias. Tudo o que você ama vai te deixar ou mudar. E a única coisa que pode permanecer é a sua capacidade de permitir. Jung dizia que a função transcendente do inconsciente é essa: unir opostos. Trazer o caos à consciência para que se torne forma. Mas isso exige que você aceite perder. Aceitar perder é como abrir mão de uma parte de si, e isso dói, porque fomos condicionados a acumular, a vencer, a garantir. Mas o self não joga esse jogo. Ele quer que você se renda, não ao fracasso, mas à verdade. E a verdade é que aquilo que você tenta controlar, te controla. Soltar não é desistir, é transcender. Você já notou que nos momentos em que mais sofreu, algo dentro de você amadureceu? Como se a dor tivesse te moldado em silêncio, por dentro, sem pedir permissão. Essa alquimia interna é invisível, mas real. E só acontece quando você é forçado a soltar. Quando tudo dá errado, o ego grita, mas a alma começa a sussurrar. É nesse sussurro que nasce a sabedoria. Não a que se aprende em livros, mas a que é entalhada na pele, nas escolhas, nas noites sem sono. Jung acreditava que o sofrimento é o caminho inevitável para o encontro consigo mesmo. Mas esse encontro só acontece quando você para de lutar contra o que é. Quando você deixa de tentar ser outro e aceita, enfim, ser inteiro. O que parecia fracasso era iniciação. O que parecia abandono era libertação. A ilusão do controle é uma das mais sofisticadas armadilhas do ego. Você acredita que pode prever, manipular, planejar cada detalhe, mas no fundo sabe que tudo é instável, que a vida é feita de viradas inesperadas, de perdas súbitas, de finais que não seguem roteiro. E mesmo assim você insiste em agarrar, como se segurar com força bastasse para evitar o inevitável. Mas é exatamente quando você solta, e só então, que a leveza aparece. É o vazio que assusta, mas é nele que a alma respira. Jung chamava isso de descida ao inconsciente, uma travessia onde o controle morre e a consciência renasce. E quando você renasce, não é mais escravo do medo, porque entende que o que precisa vir, virá. E o que precisa ir, vai. Sua única tarefa é permitir-se estar presente. O desejo é um animal selvagem. Quando domesticado pelo ego, ele se transforma em obsessão, ansiedade, dependência.
Mas quando libertado pelo desapego, ele se transforma em direção. É como uma bússola que aponta, mas não aprisiona. Você pode desejar sem se perder no desejo. Pode amar sem se tornar refém do amor. Pode sonhar sem adoecer pela espera. Esse é o segredo que poucos aprendem, porque exige atravessar o vale escuro da renúncia. Jung nos lembrava que toda luz carrega uma sombra, e que somente quando integramos essa sombra, ou seja, quando aceitamos nossos impulsos, medos, fragilidades, é que nos tornamos completos, inteiros. Desejar sem apego é amar com maturidade. É viver com intensidade, mas sem implorar por permanência. É confiar. Confiança. A palavra que parece suave, mas que carrega um poder brutal. Confiar na vida é o ato mais radical que alguém pode cometer. É o fim da guerra interna. É aceitar que você não está no comando. E paradoxalmente, ao aceitar isso, o mundo começa a se alinhar. Coincidências começam a surgir. Pessoas certas aparecem. O que parecia travado se destrava. E tudo isso não porque você se esforçou mais, mas porque você soltou. Você entregou, e ao fazer isso sua frequência mudou. O universo não responde ao que você diz querer. Responde ao que você realmente vibra. Desapego não é indiferença. É profundidade. É saber que você pode querer algo e, ao mesmo tempo, seguir em paz se isso não acontecer. É uma confiança que não depende do externo. E essa confiança é o ponto de virada. O início da verdadeira liberdade. Você está pronto para essa liberdade? Ou ainda está tentando controlar o incontrolável? Esta pergunta não precisa ser respondida agora. Talvez ela permaneça em você por dias, talvez por anos. Porque a resposta não é mental, é vivencial. Você vai senti-la quando, diante de uma nova perda, algo dentro de você não se desesperar. Quando, diante de um não, você sorrir por dentro. Quando, diante do caos, você permanecer. Essa é a chave que abre a porta para o paradoxo. Quando você para de se importar como um prisioneiro da expectativa, você começa a viver como um mestre da entrega. Jung sabia. E agora, talvez, você também comece a lembrar. Há um instante em que tudo silencia, onde o caos do querer cessa, e o coração, enfim, escuta. Talvez seja esse o momento em que você está agora, parado diante de si mesmo, olhando para dentro com olhos que nunca souberam ver. E o que você encontra ali não é resposta, é espaço. Um espaço sagrado, onde a ausência de controle revela a presença do real. Você não perdeu, nunca perdeu. Apenas se confundiu com as máscaras, os medos, os ruídos. O desapego não te esvaziou. Ele removeu o excesso, despiu a alma até deixá-la nua, crua, viva. E agora, nesse silêncio repleto de significado, algo começa a florescer. Não é euforia, é paz. Uma paz que não depende mais de nada, porque no fundo você percebe. Tudo o que procurava sempre esteve aí. A jornada que começou com inquietação termina com um espelho. E o reflexo não é de um ser inacabado, mas de uma consciência que sobreviveu à travessia. Você viu a si mesmo tentando controlar, desejando com fome, sofrendo por antecipação. Mas agora, vê também o outro lado, aquele que observa sem pressa, que sente sem se apegar, que caminha sem mapa, mas com direção. O desapego não te tornou indiferente, te fez inteiro. E ser inteiro é aceitar que a vida pulsa no intervalo entre o querer e o deixar ir. Você não precisa mais gritar, não precisa correr. Basta permitir que a vida aconteça enquanto você permanece. Cada escolha que você fez, cada dor que suportou, cada desejo que queimou em vão, tudo foi necessário, não para te punir, mas para te moldar. Jung dizia que o ouro precisa ser extraído da escuridão. E é ali, nas profundezas daquilo que você mais resistiu a sentir, que estava escondido o seu maior tesouro. O desapego não é o fim da jornada. É a chave que abre a porta para um outro tipo de caminho. Aquele que não é mais sobre conquistar o mundo lá fora,
mas sobre redescobrir o universo aqui dentro. Não se trata de renunciar ao desejo, mas de aprender a amar sem medo de perder, de viver sem a ansiedade do e se, de confiar. Você percebe isso agora. Quanto mais tentava segurar, mais tudo escorria entre os dedos. E quando finalmente abriu as mãos, quando deixou o universo dançar sem interferência, tudo começou a se alinhar. É irônico, é sublime. É o paradoxo em sua forma mais pura. Parar de se importar, não porque desistiu, mas porque entendeu, porque deixou de guerrear contra o que é, porque finalmente aceitou que a vida sabe o que faz. Você não perdeu o controle, você apenas viu que nunca teve. E isso não é fracasso, é iluminação. O mundo ainda será caótico, as perdas virão, as decepções não desaparecerão. Mas agora algo mudou em você, porque agora você não exige que as coisas sejam diferentes para sentir paz. A paz passou a nascer dentro, como uma flor que brota do concreto. E mesmo sem saber exatamente como você sente, algo dentro de você despertou. Talvez não tenha nome ainda. Talvez seja apenas uma sensação, um pressentimento de que existe um outro jeito de viver. Menos reativo, mais presente, menos ansioso, mais profundo. Você não é mais o mesmo. E quando olhar para trás, não verá um caminho retilíneo. Verá espirais, momentos de queda e de voo. E vai entender que cada recusa do universo era, na verdade, um redirecionamento. Cada não que doeu era um sim disfarçado, uma preparação para algo maior. Jung dizia que aquilo que mais precisamos encontrar está no lugar onde menos queremos olhar. E agora que você teve coragem de olhar, percebe que o escuro não era ameaça, mas portal. Você atravessou, e do outro lado, encontrou não o que queria, mas o que precisava. A liberdade não chegou com a conquista. Ela surgiu quando você percebeu que podia viver sem ela, que podia amar sem possuir, que podia desejar sem mendigar, que podia perder e ainda assim permanecer inteiro. Essa é a força do desapego. Ele te devolve a si mesmo. E ao se reencontrar, você percebe que tudo o que buscava nos outros, nos resultados, nas metas, era apenas o eco de uma ausência interior. Ausência que agora começa a ser preenchida não com promessas, mas com presença. Você chegou em casa, dentro de si. E se esse vídeo te tocou, não foi por acaso. Talvez tenha sido um espelho. Talvez uma lembrança, talvez um chamado. Mas agora, você sabe que não precisa mais esperar que o mundo mude para mudar por dentro. E se quiser continuar caminhando com quem também sente tudo isso, este espaço é seu. Curta, comente, compartilhe. Mas acima de tudo, escolha ficar. Porque este não é apenas um vídeo, é um ponto de encontro, de almas que despertaram, e de verdades que finalmente decidiram emergir. Há uma frase que talvez resuma tudo o que foi dito aqui, não com palavras, mas com alma. Quando você solta o mundo volta para você em paz, que ela fique com você, que ela ecoe, que ela transforme, porque a vida não espera, mas o self sempre soube o caminho de volta.